Saudações a todos os internautas inscritos aqui no canal do Gustavo Conde no YouTube. Eu tenho o prazer, a honra de entrevistar hoje o jornalista Leonardo Atushi. Vamos conversar sobre muitas coisas. É um dos jornalistas mais bem informados do país. Eu sempre friso essa característica do Leonardo Atushi. E eu quero saudá-lo, meu querido amigo Leonardo Atushi. Um prazer ter você aqui no meu canal, no meu novo canal do YouTube. Tudo bem aí? Tudo bem, Gustavo Conde. Queria te dizer que é uma grande honra estar no seu canal, participando de uma transmissão, de uma entrevista, né, onde a gente vai poder falar muitas coisas. Estou muito contente de estar concedendo aqui uma entrevista a você, que, além de tudo, é meu grande amigo. Grande Leonardo Atushi, muito obrigado. Para mim é uma honra, tô super feliz. Eu acho que eu estava esperando esse momento porque você é um jornalista, enfim, um cara que conduz, né, até um pouco maestro desse jornalismo da blogosfera brasileira. As pessoas consideram você, colocam você nessa posição e você sempre entrevista as pessoas e hoje você vai ser entrevistado. Evidentemente, você já deu várias entrevistas, mas hoje nessa vibe um pouco mais da própria linguagem da imprensa, do jornalismo independente no Brasil. Eu queria que você falasse, a gente vai começar a falar, eu quero falar muito sobre o 247 com você, mas hoje está na ordem do dia essa questão aí da eleição no Congresso e tudo mais. Vamos começar falando disso só para a gente entrar no ritmo aqui dessa conversa que vai ser meio informal também com você. Queria que você falasse aí das suas impressões aí dessas eleições do Congresso. Não, então, eu estava até acompanhando os comentários aqui, eu estou com o iPhone aberto, né, para acompanhar os comentários, e tem muita gente que está vendo lá confusão no Senado. E como não se resolve a questão do Senado, do Renan Calheiros, pessoal, bora dar uma pausa e assistir aqui a entrevista no canal do Conde, né? Eu confesso a você que esse é um assunto que não me mobilizou muito, né? Agora, o que eu posso falar que tem a ver com a nossa questão do jornalismo, eu sou totalmente favorável ao voto secreto, né? Mas o voto secreto favorece o Renan. Pô, o Rodrigo Maia foi eleito ontem com voto secreto e o Renan não pode ter uma votação, ou o Senado não pode ter uma votação com voto secreto. Por que eles pedem o voto aberto? Né? Justamente para que a turba, a massa, intimide o Congresso, né? É uma maneira de você pressionar. O voto secreto é uma proteção do parlamentar contra a pressão indevida dos meios de comunicação, né? Quando você tem o voto aberto, quem governa não é o parlamentar, não é o político, não é ninguém, é a Globo, né? É a Globo que manda, é a Globo, é o MBL, é o Kim Kataguiri, né? Então eu sou frontalmente favorável à questão do voto secreto, né? Independente se isso vai favorecer Renan ou não, acho isso aí uma questão secundária nesse debate. Eu só queria falar uma coisa, Conde, que é o seguinte: eu tenho, e assim, agradeço muito a vocês que têm feito várias entrevistas que a gente retransmite na TV 247. Então, eu queria pedir muito que as pessoas se inscrevessem no canal do Gustavo Conde, né, que está sendo um sucesso, já está com 5.500 inscritos em uma semana, 10 dias, basicamente, né? E como a gente retransmite na TV 247, então a gente pede também as inscrições na TV 247 e vamos também retransmitir, né? A gente estava descobrindo que agora dá para fazer estreia no Facebook. Então a gente vai jogar os vídeos no Facebook, mas o Facebook é um canal secundário de divulgação, porque todas as transmissões originais que a gente faz agora são no YouTube e depois a gente vai jogar reprises como estreia no Facebook. Desculpa aí Sensacional. Não, você fez aí o merchandising para o próprio entrevistador hoje. Posso fazer um barulhinho aqui, tipo Tom e Vinícius? Ah, que beleza, hein? Olha só, eu também estou tomando na canequinha aqui. Estou tomando o meu vinhozinho aqui na canequinha. Esse é o clima. Oi? Estava nervoso para essa entrevista, fazia tempo que eu falei, vou tomar um pouquinho, vai. Grande Leonardo Atushi. Olha só, o pessoal já está curtindo aqui, ó. Adoro vocês, é incrível. Sabe o que me chama a atenção, Leonardo Atushi? O carinho, né, das pessoas. É muito afetuosa a relação das pessoas com você e com toda a equipe do 247, inclusive comigo também, que eu sou muito privilegiado por estar junto com vocês. Ó, maravilha vocês dois juntos. O pessoal curte, dupla perfeita, enfim, tem todo. Você tem as duplas aí, você tem a dupla com Estopa clássica, né? Com Mauro Lopes, enfim, você é o cara que faz. Eu sempre
faz acontecer, é uma coisa meio sertaneja até. É que eu sempre fui fã do Sinatra, e aí uma vez eu vi um CD do Sinatra, Duetos. Então, Duets. Vamos fazer duets. Então, duets. O Tony Bennett é uma tradição bonita da canção americana, esses duetos aí. É bonito pra caramba. É, muito legal. Duetos. Duetos é muito legal. É uma maneira de dialogar, né? Da gente, na verdade, fazer a televisão por hangouts. Mas eu gosto muito de conversar, Conde. Então, assim, por isso que eu acho que as nossas entrevistas fluem bem, porque as pessoas sentem que estão batendo papo com a gente também. Eu acho que é um pouco isso. Não é aquela coisa engessada, né? Tipo, vamos apertar o entrevistado, vamos apertar o entrevistador. É um pouco diferente. Acho que é uma linguagem nova. Eu quero falar disso com você também, né? Eu acho que o 247 estabelece, assim, inclusive também pela TV 247. E aí eu vou dar essa deixa para a gente conversar sobre questões conceituais aí desse jornalismo. Antes disso, queridos internautas inscritos aqui no canal do Conde, eu queria dizer para vocês da origem do Leonardo Atushi, que talvez nem todo mundo saiba. Quer dizer, o Léo, estava vendo aqui quando você começou no jornalismo, quer dizer, carreira meteórica você, né? Iniciou a carreira em Brasília, atuou em diversos veículos de comunicação, Correio Brasiliense, Veja, Exame, Estado de Minas, Isto é Dinheiro. Em 93, graduou-se em jornalismo pela Universidade de Brasília. Você se graduou em Brasília, mas você também teve em Belo Horizonte. Como é que é essa história, Léo? Não, eu sou brasiliense, eu nasci em Brasília. Nasci em Brasília. Quando eu completei 18 anos, né, quando eu terminei o terceiro ano, eu prestei vestibular para geologia. Aí eu passei na UNB e tranquei. Aí eu tranquei e fui fazer intercâmbio. Quando eu fiz intercâmbio, eu fui morar na Bélgica. Foi lá que eu passei um ano na Bélgica, exatamente em 89. Quando eu volto da Bélgica em 1989, todos os meus amigos, sem exceção, todos eram petistas lulistas, porque eu voltei exatamente antes do segundo turno. E Brasília estava... Era impressionante, Conde, assim. Olha, eu sou muito grato por ter vivido a eleição de 1989. Era carreata todo dia, era um barato, né? E o bode que foi a vitória do Collor também foi um bode histórico, foi a maior ressaca da juventude brasileira em 89. Aí, quando chega a 90, eu vou fazer a primeira aula lá na UNB. A primeira aula que eu fiz foi de cálculo 1. Eu sempre tinha feito equação, né, com x e y. Aí quando eu abri o livro, tinha x, y, e, tal, w, um monte de coisa diferente. Eu falei, puta merda, cara, não deu. Aí eu tranquei, né, foi mal, continuei trancado, tinha vestibular no meio do ano. E aí eu comecei a fazer umas matérias que você podia pegar crédito em algumas outras coisas, fiz o vestibular e depois passei para o jornalismo na metade de 90. E aí eu graduei em jornalismo por Brasília, né? Aí trabalhei em Brasília, mas muito pouco tempo em Brasília. Eu trabalhei 6 meses no Correio, 6 meses na Veja. Da Veja eu saí para trabalhar em São Paulo, na revista Exame, aí eu fiquei um período maior, fiquei 4 anos na revista Exame. E da Exame eu fui chamado para ser editor de economia em Belo Horizonte. Por isso que eu sempre falo, né, e você percebeu também, né, a gente já fez muitos pockets, que eu tenho um amor muito especial por Minas Gerais. Eu sou Minas total. Não só por ter morado em Belo Horizonte 4 anos, né, mas também pelo fato dos meus pais serem mineiros. Meus pais são de Uberlândia, Minas Gerais. Então, eu sempre passava férias em Uberlândia. Uberlândia a gente não pode chamar propriamente de Minas, né? Porque Uberlândia é aquela Minas Gerais, embora seja Minas, é Triângulo Mineiro, que já quis se separar. Mas o Triângulo é aquela coisa que é um pouco São Paulo, um pouco Minas, e é muito Goiás, né? Meio Goiás até, eu acho. Então, eu senti um afeto especial por Minas, mas eu passei a ser mineiro, de fato, quando eu fui morar em Belo Horizonte. Foi aí que você conheceu o Clube da Esquina ou você já conhecia? Não, eu sempre curti música, sempre curti Milton Nascimento e tal. Mas, de qualquer maneira, eu acho que eu fui pegando uma mineiridade maior. Uma mineirice, né? Você vai convivendo com aquelas montanhas lá, tal. É muito legal. Recomendo muito, viu? Recomendo muito. Muito bom. A gente vai falar de música também, até porque você sabe que muita gente, quando soube que eu ia entrevistar você, já começou a me dar sugestões e tal, para falar de música, para falar da música popular brasileira, perguntar questões. As pessoas são curiosas para conhecer a sua intimidade, enfim, a sua história, né?
Eu quero destacar aqui, antes de fazer uma rodada de leitura nos nossos comentários aí dos internautas que estão assistindo essa entrevista com o Leonardo Atushi no canal do Gustavo Conde no YouTube, que depois vai ser retransmitido pela TV 247 também, sem dúvida nenhuma. Você ganhou prêmios. Eu achei assim, o seu início de carreira, Léo, foi muito intenso, né? Realmente você estava com muito gás, aí, muita energia. Você ganhou prêmios aqui, o prêmio Citibank de Excelência em Jornalismo, Abril Jornalismo, e foi finalista também pelo prêmio ESSO de Jornalismo, que é um prêmio importante. Conta um pouquinho aí desse início meteórico seu. Como é que é? Você realmente sentiu assim o jornalismo na tua vida muito forte, logo depois que você já foi para o mercado de trabalho? Na verdade, eu já era um cara assim, Conde, como é que eu diria? Meio 247. Eu sempre fui uma pessoa de querer trabalhar muito, né? As pessoas percebem, né, que eu acho que elas sentem um pouco a minha energia, antes mesmo da TV, né, no caso do site, fala, porra, esse cara atualiza muito o site, né? Enfim, o site vira muito, é nervoso. Eu tinha um pouco esse espírito também, quando jornalista, né? E eu sempre trabalhei no jornalismo econômico, né? Eu comecei... por que também? Porque na UNB eu tinha gostado de estudar economia, né? Algumas matérias de economia, meu irmão graduou-se em economia, eu tinha muitos amigos da economia, então eu gostava do debate econômico, né? E o Brasil também, quando a gente começou, né, era aquele debate lá de plano real, estabilização, acabar com a inflação. Eu trabalhava no Banco do Brasil, eu tinha vivido também aquelas crises de Sarney, né? Enfim, conheci o pessoal do Sindicato dos Bancários, eu sempre gostei de economia. Então, eu fui trabalhar nessa área econômica, né? E aí fiz economia no Correio, fiz economia na Veja e fui para a Exame, que era uma revista econômica. Então, foi lá, com matérias da Exame, que eu concorri a esse prêmio. E esse prêmio eu ganhei em 97, com matérias que era interessante, eu nem me lembro o que era, mas você tinha aquelas agências de classificação de risco, se eu não me engano, enfim, o Brasil sempre era muito atacado por essas agências, eu acho que era uma matéria que questionava critérios destas agências. E o prêmio foi muito interessante, o prêmio foi uma viagem para os Estados Unidos, para Nova York, em 1997, a gente ficava, se eu não me engano, era quase um mês lá, ia para a Universidade de Colômbia, visitava o Citibank, visitava o Wall Street, visitamos o Wall Street Journal, né? Eu gostava muito, muito de um jornal que não existe mais, que é a Gazeta Mercantil, né? Eu sempre... É engraçado porque eu sempre gostei de ler jornal, né? Mas quando eu comecei a trabalhar, eu assinei por conta própria a Gazeta e eu gostava de ler a Gazeta. E a Gazeta imitava o Wall Street Journal, né? Então foi muito legal também visitar o Wall Street Journal naquela época. Eu sempre fui um cara que cobria economia. Então, assim, aí eu fui ser editor de economia em Minas Gerais, voltei para Isto É Dinheiro para ser editor de economia. Enfim, trafeguei nessa área e aí a gente acompanhou os planos econômicos, os debates econômicos, tudo isso. Mas então esse prêmio do Citibank foi isso. O prêmio, o outro que você falou, acho que era finalista do ESSO. Isso. Aí foi com um jornalista muito gente fina também, de Minas Gerais, que era o Ricardo Greenbaum, que trabalhava na Isto É Dinheiro. Foi quando a Ambev fez uma operação para... Acho que era a Ambev virando Embev, comprando alguma outra coisa, sei lá, comprando a Anheuser-Busch. Eu não sei o que aconteceu exatamente. Eu só sei que os sócios da Ambev, que são os caras mais ricos do Brasil, tinham operado também na pessoa física. Então, essa matéria mostrava como tinha um conflito de interesses, né? Eles tinham lá uma mega operação onde eles se beneficiavam também do ponto de vista pessoal, era isso. Então, teve isso. Então, a minha vida sempre foi na economia. Eu não imaginava cair na política, não. Na política foi meio que acidental, né? Tá certo, Leonardo Atucho. O pessoal aqui está comentando já, ó, Maria de Lourdes dos Santos está dizendo assim, o Triângulo Mineiro é meio nordeste, ele fazia parte do perímetro da seca abrangido pela Sudene. Interessante. A Helena Porto dizendo aqui, adoro uma cachaçinha, tá vendo a gente tomar um whisky. Eu tô no escão, mas eu gosto de cachaça também. Eu também gosto, né? Olha só, Maria Antônia já perguntando o que eu vou lançar daqui a pouco para você, né? Atucho, qual foi e como foi e qual foi o seu critério para montar o quadro do 247? Acho que assim, ela quer saber o quadro, assim, como foi montar o 247, né? O 247, na verdade, ele foi evoluindo, né? Então, assim, várias... Mas é um lugar muito interessante porque as pessoas são muito estáveis. Uma das primeiras pessoas que eu contratei lá foi a Gisele, né?
E a Gisele foi um achado, assim. Eu me lembro de quando eu fui entrevistar a Gisele, foi a indicação de um cara que trabalhava no mundo rural, né? Tinha uma assessoria de imprensa, falou: conheço uma menina boa, uma jornalista e tal. Eu me lembro que eu encontrei a Gisele num café, e assim, sabe quando você olha para a pessoa, você vê aquela seriedade, né? Então a Gisele chegou para trabalhar ali com a gente no começo. O Nicolas, que você conhece, que é uma criança ainda, né? Um garoto. O Nicolas começou a trabalhar com a gente com 18 anos, porque, enfim. Gênio da computação. Eu conheci a mãe dele, a mãe, meu filho precisando de emprego. Quantos anos ele tem? Acho que era 17, eu acho. Então, mas ele sempre foi assim muito prodígio, né? Um momento muito importante no 247, do ponto de vista das pessoas que foram chegando, foi quando chegou o Paulo Moreira Leite, né? Porque o Paulo Moreira Leite falou assim, aí o pessoal, porra, então agora o negócio é sério. Porque o Paulo Moreira Leite foi uma contratação, né? Foi uma contratação, o Paulo Moreira Leite foi... Ele fazia o Roda Viva, né, com a Marília Gabriela. Não, já fez Roda Viva, já foi o diretor adjunto da Veja, foi o diretor de redação da época, era o principal colunista da Isto um cara de muita trajetória. Então ele veio para ser nosso colunista. E uma coisa que me deu muito orgulho também, né, foi quando a gente contratou a Tereza Cruvinel, cara. Porque quando a Tereza Cruvinel trabalhou com a gente, Tereza Cruvinel talvez seja assim, olha, você fala assim, os jornalistas que você admira, né? A Tereza Cruvinel, com certeza, é uma das pessoas que eu sempre admirei e é uma pessoa maravilhosa, né? Então, assim, eu tinha muito orgulho de trabalhar com a Tereza Cruvinel. E hoje tenho muito orgulho de trabalhar com todo mundo, com você, com o Mauro, com o Alex Sonic, com a Gisele, com o Pablo, com o Deluca, com o Aquiles, né? O Estopa, Paulo Emílio, todo o Léo Lucena, nosso pessoal realmente é um pessoal maravilhoso. Quer dizer, a gente tem uma equipe extraordinária. Né? Leonardo Atucho, então vamos direto então para essa concepção aí desse lugar. É o olho do furacão do noticiário brasileiro, que reverbera muito, né, na cena política brasileira. Eu diria que o 247 tem um impacto muito grande em Brasília e no mundo todo, que a gente vê aí a cobertura dos jornais internacionais, o Le Monde, o próprio The New York Times, sempre que faz uma matéria sobre a questão do Lula, a gente percebe que tem uma linha de análise que é muito parecida com aquela que nós do 247, o 247 e todo jornalismo independente brasileiro vem costurando ao longo desses últimos anos aí. Então eu quero perguntar para você, vamos fazer a origem, né? Como que você teve a ideia de montar esse site? Como é que nasceu dentro de você essa ideia? Como é que você mobilizou a sua energia para mergulhar, porque não deve ter sido fácil tomar essa decisão de montar um site com essas características. Foi muito interessante, Conde. Olha, as pessoas não conhecem, parece bobagem, né? Mas 2010, começo de 2010, último ano do governo Lula, portanto, foi isso, né? O Lula governou até 2010. Eu comprei um iPad. Aí eu comecei a ler jornais, Estado, Folha, Valor, Globo. Eu tinha que ler, né? Porque eu trabalhava numa revista, tinha que ler tudo. E eu era assinante de tudo, eu recebia tudo em casa. Quando veio o iPad, eu falei, porra, o iPad ele fez uma mudança fundamental. Os celulares não eram tão bons como eles são hoje, né? O iPad ele deu portabilidade para a informação, né? A informação ficou portátil. Você botava ela e levava para qualquer lugar. Você não saía carregando o computador, né? Mas você saía carregando o iPad. Hoje, com o celular, então, o iPad nem existe mais, né? Então, o 247 foi criado para ser o primeiro jornal para iPad no Brasil. Era outro projeto. Era outra coisa completamente diferente. O Murdoch, barão da mídia nos Estados Unidos, ele tinha criado um jornal para iPad nos Estados Unidos, chamado The Daily, o jornal que morreu. Né? O Daily, qual que era a proposta do Daily? Todo dia, 7 da manhã, ele ia te entregar uma edição dentro do iPad. Era uma redação específica para isso. E ele não tinha site. E ele morreu exatamente por isso. Porque ele vivia no mundo fechado, né, do iPad. Ele seria o que a gente chama de um produto endêmico daquela plataforma. A minha ideia era fazer a mesma coisa. Falei assim, se o Murdoch está fazendo, eu era metido a besta, deixa eu fazer um também. Então, a gente falou assim, bora fazer o segundo jornal para iPad no mundo.
né? Que ano que foi isso? 2010. Foi na virada de 2010 para 2011. Né? Aí ia ser o segundo no mundo e o primeiro no Brasil. Até que um dia uma pessoa falou assim, cara, faz um site também. Porque se você não fizer um site, né, você vai ser legal no começo, vai ser modinha, mas depois vai ser uma coisa clandestina. Né? Bom, aí o que a gente fez? Então a gente fez um site rapidamente, não estava no plano, e o site foi muito inspirado num site americano que é o Huffington Post. Né? Porque o Huffington Post estava acontecendo naquele momento, site de manchetes muito fortes, né? De subtítulo muito forte. Esse layout 247 que se Layout. preserva até hoje. Exatamente. A impressão que a gente tinha é que a gente tinha que brigar, a gente tinha que gritar na banca de jornais, que seria no computador da pessoa, pô, estou aqui. Né? Então, o que aconteceu? Com o tempo, na verdade, o iPad foi fazendo assim e o site foi fazendo assim. Então, nem existe mais essa versão que seria uma versão para iPad, o Daily morreu, né? E a gente só não morreu porque a gente nasceu híbrido, né? Na verdade, a gente nasceu anfíbio. A gente era meio sapo, vivia debaixo d'água e vivia fora d'água. Então, era essa a nossa linha. E aí também teve uma questão do ponto de vista editorial, né? Quando a gente começou, foi na virada do Lula para Dilma. Qual que era a minha visão, Conde? Eu imaginava o seguinte: o Lula ganhou 1, 2, 3 eleições e vai voltar em 2014. Quando o Lula voltar em 2014, a imprensa brasileira vai cair matando. Vai ser exatamente o que a imprensa brasileira, golpista, tradicional, conservadora, que a gente conhece bem, fez com o Getúlio Vargas. Né? E eu falei, porra, eu vou ficar do lado oposto. Primeiro que eu sempre gostei do Lula, sempre achei o Lula a grande figura da política brasileira. Né? Mas também porque eu queria viver essa aventura de estar do lado contrário da imprensa conservadora brasileira. Né? Então foi nesse aspecto que a gente nasceu editorialmente, defendendo, reconhecendo o mérito do governo Lula, dos governos Lula, né? Dos avanços que foram feitos pela sociedade inteira brasileira. Exatamente. E esperando que o Lula voltasse em 2014. Bom, você diz aí desse início aí do 247. Uma pergunta da Ana Maria, porque muita gente fala isso: 2 mais 4 mais 7 é igual a 13. Então, muita gente quer saber a origem do nome também, mas e tem uma coisa que é muito trivial, que é a questão da 24 horas, 7 dias por semana, mas eu queria que você falasse. Não, exatamente, porque aí o que acontece? Quem fez essa piada foi o Noblar, porque o Noblar é um cara que adora sacanear os outros, tirar sarro. Aí ele queria dizer que o Brasil 247, descobri, é do PT, é 2 mais 4 mais 7 é 13. Cifrado. Mas então por que não podia ser Brasil 103, 10 mais 3? Por que não podia ser Brasil 94? Né? Por que tinha que ser 247? Era 24 por 7. Se as pessoas forem no Google escreverem dentista 247, vai ter um monte. Né? Tipo assim, mecânico 247 vai ter um monte. Então a ideia era ser Brasil 247, que ia ser uma coisa em permanente movimento. Né? Essa é a ideia. Bom, aí você coloca, evidentemente. Quer dizer, um dia você me contou uma história. Na Argentina, alguém disse para você que não sei se o 247 em espanhol tinha uma assonância bonita. Tinha uma outra história sobre esse número? Não, aí foi o seguinte. Teve um dia que eu tive um jantar com o João Santana. Isso. E o João Santana, muito depois do 247, ele já era um admirador. O João Santana, poucas pessoas sabem, ele foi um grande jornalista, foi um dos melhores jornalistas brasileiros antes de virar marqueteiro. Né? E eu acho que ele sempre gostou mais de ser jornalista do que de ser marqueteiro. Aí o João Santana estava num jantar comigo e falou, não, esse 247 vai pegar porque a sonoridade é muito boa. Ele falou, Brasil 247 me lembra Corrientes 348. Né? Corrientes 348 é um dos cantos mais famosos do Gardel, né? Corrientes 348, segundo piso, ascensor, não há porteiros ni vecinos, adentro coquetel e amor. E aí, assim... vocês estão aqui acompanhando, cantando um tango em castelhano para ustedes. É isso aí. Leonardo Atush. Bom, aí você coloca, eu acho que já lança de uma vez como rende o papo, né, Léo? A questão da informação em movimento. Eu acho que essa é a grande identidade. Isso mobiliza totalmente até uma estética da informação.
nesse momento que acaba até induzindo uma espécie de linguagem nova dentro da cena digital da informação brasileira. E eu queria que você falasse um pouco disso, é uma coisa que também me fascina bastante em função da minha formação nos estudos da linguagem, nesse momento novo que a gente vive, meio vertiginoso, da informação digital, que ela enfim, ela é uma espécie de frenesi, né? São muitas coisas desdobradas, transversais, e nós temos essa questão de uma home que tem a notícia em movimento. Você sabe que a ideia de movimento, nos estudos da linguagem, é essencial. Sem movimento, você não tem nem sentido. Queria que você falasse um pouco dessa concepção que você colocou em prática, basicamente, aí, com essa nova linguagem digital aí do 247. Isso que você está falando é muito interessante, Conde. É bom, olha que interessante que isso me lembra de um episódio que para mim foi muito marcante. Logo no começo, teve um evento que o Eduardo Campos, falecido, governador de Pernambuco, organizou, era governador em Pernambuco, e eu fui participar. Mas as grandes estrelas do evento eram o Raimundo Rodrigues Pereira, que fez o jornal Movimento na ditadura, exatamente Movimento, né? E o Fernando Moraes, o escritor. E eu sempre fui muito fã do Fernando Moraes, sempre fui muito fã do Raimundo, né? Dos dois, são muito gente fina, ambos, né? O Raimundo Pereira é um sonhador. Ele sempre quis sonhar com jornal em papel, aquela coisa. E ele dizia que o campo progressista tinha que ter um jornal em papel, né? No debate, eu estava na plateia, estava o Fernando Moraes e o Raimundo debatendo. E aí o Fernando falou, não, mas jornal, Raimundo, é uma coisa meio antiquada. Jornal é aquela palavra francês. Journal é um diário. Jornal é diário. É a informação atualizada uma vez ao dia. E ele falou, aí o Fernando teve uma antevisão, ele falou assim, olha, hoje qualquer um pode ser um Roberto Marinho, o cara liga um celular e ele vira o Roberto Marinho dele próprio, né? Ele já estava vendo no que ia dar essa questão de YouTube, de tudo mais. E o Raimundo falou, não, o campo progressista precisa ter o seu jornal, aquela coisa toda, no mundo inteiro, né? As forças de esquerda têm veículos importantes. Mas eu sentia que já era o fim, né, da questão do papel. Porque exatamente como eu falei lá atrás, né? Eu não lia mais nada em papel. Então, essa concepção do papel, para mim, era muito antiquada, né? Aí eu levantei a mão e falei assim, olha, Raimundo, é o seguinte, Fernando Moraes tem razão, né? Jornal, acabou, jornal é diário. Agora é informação em movimento. E aí eu queria fazer, inclusive, uma homenagem ao Raimundo pelo fato de ter feito o jornal Movimento, né, que foi uma das coisas mais importantes na história da imprensa brasileira. Então, eu sempre tive essa visão, né, que é o movimento permanente, é o fluxo constante de informações, né? A gente tenta ter uma atualização 24 horas por dia, ainda vamos conseguir. Você vai ver que ainda vai ter momentos que a gente vai ter alguém atualizando o 247. Na madrugada. 3 da manhã. 3 da manhã vai ter alguém publicando uma notícia nova lá do Japão, né? Mas ainda não alcançamos. Mas a gente fica... A gente é bastante... Olha, a gente não é 247 total, mas pelo menos 207, a gente das 24 horas do dia, que pelo menos 20 a gente está acordado, a gente está. Né? Não, é uma edição realmente vertiginosa, e aí a gente vai chegando. Primeiro, antes de fazer a próxima questão para você, deixa eu só fazer uma rodada aqui de leitura, querido Leonardo Atush, das pessoas que estão nos acompanhando aqui no canal do Gustavo Conde, né? Canal aqui, Gustavo Conde. Se inscrever. Como é que é, Léo? Tem que se inscrever no canal do Conde, na TV do 247, né? E também em todos os canais dos amigos parceiros da TV 247, o Paz e Bem, do Mauro, o Sounic tem um canal agora, o Estopa já tem um canal há bastante tempo, né? Enfim. Essa é a tendência também, evidentemente. Inclusive, eu quero agradecer até o Leonardo Atush, porque ele que foi um grande... que me estimulou, falou, não, Conde, você tem que fazer o seu canal. Ficou, inclusive, me cobrou isso, e eu até demorei um pouco em função também de várias coisas, mas é muito importante, isso é libertador, isso é agregador. Na verdade, quando os jornalistas de um veículo expandem a tua liberdade, montam os seus respectivos espaços para produzir também informação, isso, na verdade, significa apenas e tão somente, querido Leonardo Atush,
independência, quer dizer, reforça a ideia do jornalismo independente e não aquela mordaça habitual em que jornalistas locados em veículos de comunicação tradicionais são proibidos até de tuitar. Bom, deixa eu só ler aqui alguns comentários. Atush, como é que teve a ideia do nome 247? Ele já falou. Conde, fala para o Atush sobre as meninas do Por Elas. Gosto muito de ver as lives dela. Elas são maravilhosas. Queria que você falasse um pouquinho do Por Elas, Leonardo Atush, porque é um programa que está pegando muito forte. Hoje elas entrevistaram, acho que a socióloga francesa Maud. Foi muito legal. Foi muito legal. Queria que você falasse. Então, elas, olha, foi muito bacana, realmente. Primeiro eu conheci a Daphne, né? A Daphne, porque ela estava todo dia no Bom Dia, assistia direto, né? E fazendo muito comentário e tal. Aí a gente. Foi o seguinte: o que aconteceu. Teve um evento que foi o lançamento do livro do Lula. Aí eu fui, aquele livro, não sei se era o A Verdade Vencerá ou era um livro anterior a esse. Acho que era o da Verdade. Anterior, acho que era anterior. Teve Na verdade, a gente estava junto lá. Eu acho que teve um outro livro que foi feito. Aí, a Nani veio falar comigo, a Nani Pérez. Falou, porra, Tuxo e tal, não sei o quê. A gente tem um grupo aqui, né? E era um grupo sobre o 247. E eram leitores, tal, não sei o quê. Aí fiquei amigo da Nani. Aí marcamos com a Daphne, a Nani. A Andréia Truz eu também conhecia dos comentários que ela fazia. Aí foi meio que natural. Tipo assim, olha, vamos fazer um programa aqui com vocês, tal. Essa questão que a gente tem também de dialogar com o público, né? Então, no Giro das 11, a gente já chamou várias pessoas que participam do Giro das 11 com frequência. O pessoal adora a Luciana Escobar, né? A Dani lá do Rio Grande do Sul, né? Uhum. Muita gente boa, né? Que participa aqui com a gente. Isso é muito interessante. E aí, realmente, é uma pletora, né? De desdobramentos nesse veículo que você concebeu, criou, estabeleceu, e eu acho que tem uma influência grande. Só para a gente retomar corretamente a cronologia da situação, porque eu quero fazer algumas perguntas específicas agora justamente sobre a linguagem. É 2011 o início do 247, a operação, ou 2014? 13 de março de 2011, primeiro dia. 13 de março de 2011 começa a operação. Quer dizer, daqui a pouco serão 10 anos de 247 no Brasil. O site, né? Exatamente, há muito tempo. Uma coisa que impressiona bastante para a gente que trabalha com jornalismo e com análise de linguagem digital, enfim, das transversalidades tecnológicas, Leonardo Atush, é o volume de desdobramentos que um site como o 247 promove. Em primeiro lugar, você tem os jornalistas pela democracia, por exemplo, um staff, quer dizer, um conjunto de jornalistas experientes, mesclados também com alguns jornalistas mais novos, mas que conferem, digamos, uma dicção adicional à linguagem do Brasil 247. Então, você tem essa movimentação da notícia na home, que é a home mais atualizada, acho que do Brasil, é uma coisa que eu costumo dizer. Também quero falar daqui a pouco sobre os acessos, né, sobre o volume de acessos com você. E aí você tem toda essa massa de opinião ali nas colunas que se multiplicam, inclusive que estão estabelecidas, consolidadas, produzindo opinião de qualidade, opinião diversificada, não só naquele samba de uma nota só que a gente conhece da imprensa tradicional. E tem mais uma questão que eu queria chamar a atenção, quer dizer, a sinergia com o público, né? Programas que nascem da intervenção e da presença do internauta diretamente com vocês que estão fazendo, conosco, né? Que estamos produzindo pelo programa. Queria que você falasse um pouco disso. Antes de entrar nesse ponto, eu vou tomar a liberdade de responder uma questão aqui da Maria Antônia. Atush, você já conhecia o Conde antes do 247? Não, eu conheci o Conde vendo lives do Conde no Facebook. Aí eu vi o Conde tocando violão, assim, falei, o Conde, e aí? Aí eu fui pesquisar o repertório, ficamos amigos no Facebook, e aí convidei para trabalhar, enfim, a gente se tornou muito amigo também, né? E eu acho que uma das coisas mais legais ali, que as pessoas sentem que é uma curtição, é fazer o Pocket Show, né? Então, o Pocket Show... Pois que eu já estou com muita saudade também de fazer, a gente vai voltar a fazer. Vamos voltar a fazer. Mas vamos recapitular, então. Desculpa que eu acabei me perdendo, porque eu queria responder essa pergunta aqui sobre você. Eu queria dizer sobre enfim, esse casting
de articulistas. Sim, você falou do... Somado ao volume de notícia em movimento e à participação do internauta ativa muito forte com relação à própria pauta do... Qual é a nossa percepção? Quando a gente começou, né, Conde, uma coisa que eu acompanhava muito era o Wikileaks, né? O que é o Wikileaks, né? Essa questão Wikipédia, tinha muita coisa wiki. O wiki é a era da questão colaborativa, né? Então, eu sempre quis ter um veículo que fosse também colaborativo, né? Então, nesse aspecto, a gente foi chamando muitas pessoas para serem colunistas, para irem participando, né? Muitas pessoas também começaram a pedir, muitas pessoas que já tinham site, blog, começaram a pedir para a gente publicar artigos delas no site, porque de alguma maneira a gente virou um agregador de um campo político no Brasil, né? Uma caixa de ressonância muito grande. Então, assim, a gente tem mais de 200 colunistas lá cadastrados, né? Muita gente, muita gente. Dos jornalistas pela democracia, eu sempre repercutia os artigos do Couto, da Helena, né? Jornalistas que eu admiro muito, né? E aí, um belo dia, a gente falou, porra, né? É até uma questão meio abusiva, a gente ficar toda hora dando, né? E não remunerar essas pessoas. Foi por isso que a gente criou a questão do financiamento coletivo. Então, existe uma campanha de assinaturas pelo Catarse, que é brasil247.com/democracia, que a regra é muito simples, né? Todo o dinheiro que entra é dividido, né? Imediatamente, assim que fecha o mês, a gente pega a produção de cada jornalista, faz um critério ali amigável e manda o dinheiro para todo mundo quando o dinheiro é pago. Então, o Catarse paga no dia 15 do mês seguinte. Então, é assim. Então, foi uma maneira que a gente encontrou de remunerar os jornalistas. A gente está abaixo da média ainda, evidentemente, a gente tentou uma arrecadação mais alta, mas estamos evoluindo. Então, a gente tem esse caráter. Com o público, né? Com o público, a gente sempre percebeu que, se você perguntar qual que é o grande patrimônio do 247 e da TV 247, sobretudo, a qualidade do TV público. Eu vou falar daqui a pouco, hein? A qualidade do público. A gente tem um público altamente qualificado. Eu diria que é o público mais qualificado do Brasil, porque não é uma pessoa, não é um agente passivo, né, diante da comunicação. Não é aquele cara que está sentado diante da televisão, Homer Simpson, assistindo o Jornal Nacional. São pessoas esclarecidas, são pessoas que querem um Brasil melhor, né, que querem um futuro melhor, que têm uma vivência política, né, que têm um engajamento com a sociedade, né? Então, essas pessoas, elas são também... acabou aquela era em que você tinha... O que é mídia, né? A mídia você tem aqui o poder, você tem a mídia no meio, que é o meio, né? São os mediadores, você tem o público. Então, é uma relação vertical, de cima para baixo. O que a gente tenta construir é uma relação horizontal, onde o público está no mesmo nível do meio de comunicação. É óbvio que a gente ainda é meio de comunicação, a gente ainda é uma ponte entre quem é notícia e quem consome notícia. Mas quem consome notícia também faz a notícia, também participa da elaboração, também comenta, também traz enriquecimento para ela. Então, eu acho que a gente sai da era da comunicação vertical, em que a mídia era o filtro, vamos dizer assim, entre os poderosos. E por ser o filtro, era um filtro muito poderoso também, né? Porque, não, eu vou filtrar o que vai para o público e o que não vai para o público, né? E a gente passa por uma comunicação mais horizontal e colaborativa. Por isso que a gente chama tanto, né, o público a participar das conversas que a gente faz. Perfeito. Leonardo Atucho, você diz essa coisa do Wikileaks, do Wiki, né? Da produção colaborativa de informação. Isso é essencial, acho que está no DNA do conceito realmente do Brasil 247. E aí eu quero jogar, então, vamos falar da TV 247. Porque daí é um passo seguinte que você deu, que você idealizou também, uma concepção também de produzir. E eu sei que a TV 247 tem uma característica que chama a atenção do YouTube mundial, porque é uma produção muito intensa de conteúdo, e queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Quer dizer, é muito conteúdo sendo produzido por esses dois veículos, né? O site e agora a TV. Fala um pouquinho da TV para a gente. Bom, a TV nasceu por sugestão de um grande amigo meu que você conhece, que é o Florestan Fernandes Júnior, né? Grande Floresta. Grande Florestan. E o Florestan falou, porra, não, tem que fazer alguma coisa na TV, o site é muito grande, tem muito alcance, mas as pessoas têm que conhecer pela TV.
E a gente ficava discutindo, mas, pô, como é que nós vamos fazer TV? Porque TV é TV, né? Então você vai ter que comprar um espaço, num horário. Aí eu falei, ó, TV para mim só pode ser se for pela internet, né? E aí qual foi a nossa inspiração para fazer pela internet? Quando eu senti que dava para fazer telecom. Primeiro a gente começou a fazer algumas entrevistas. Teve uma época que estava na moda as lives pelo Facebook. Então a gente entrevistou a Dilma pelo Facebook, foi um sucesso, tinha muita gente ao vivo assistindo, né? Mas eu conheci um canal dos Estados Unidos, que é um canal progressista, chamado The Young Turks, os jovens turcos, né? Isso é muito legal, isso é. Só que esse canal não tem nada a ver, assim, é um canal sobre a política dos Estados Unidos, né? Um canal progressista. Porque o âncora lá é um turco, né? Por isso que eles chamam de jovens turcos. E a outra menina que apresenta também, a Ana Kasparian, também é de origem turca lá. Então eles fazem um canal muito legal. O que eles fazem? Eles fazem uma televisão no estúdio, né? Uma televisão de estúdio. Eu falei, pô, isso aqui a gente consegue fazer, né? Porque não é tão caro, né? O que é o grande custo da televisão? É você ter equipe, carro para fazer reportagem aqui, acolá, leva. E o nosso conceito é o seguinte: a gente vai trazer inteligência para o conteúdo que as pessoas já consumiram, né? Então, por exemplo, o cara já sabe que a notícia é que o Renan ganhou, perdeu, o Rodrigo Maia, etc. e tal. A nossa inteligência é trazer o Paulo, a Gisele, o Alex para comentar, você, o Mauro, né? Todas as pessoas que estão participando. Então, nesse aspecto, é que nasceu, né? Nasceu para ser uma televisão de estúdio. E foi assim que a gente foi crescendo. Aí, a gente, bora fazer então, tentar fazer uma entrevista por semana. Essa era a meta, ter um entrevistado bom por semana. O Alex Sonic falou, não, vamos fazer um programa todo dia. Vamos fazer o Boa Noite. Legal. Então tá. Aí eu falei, vamos Isso fazer há quanto tempo, Leonardo? Que ano que foi o Boa Noite, o início? Foi no final de 2017. Foi agosto. É relativamente recente. Não tem 2 anos, né? Então, assim, a gente tinha um canal no YouTube há muito tempo, mas que estava mais ou menos parado. Então, foi assim. Então, aqui, ó, olha, eu vou, na verdade, aqui contestar, agradecer e contestar, porque assim, ó, por exemplo, a Juliana está dizendo, Atucho, você é genial. Eu não queria ter o crédito disso aqui, eu queria, na verdade, por exemplo, você pega o seguinte, o Boa Noite foi uma ideia do Alex, né? Então, assim, o que eu acho que é importante é a gente ouvir as pessoas, a gente escutar as contribuições das pessoas. Olha, por que isso, por que aquilo, dá para fazer assim, dá para fazer assado, né? Então, por exemplo, aí começamos a fazer o programa com o Alex. O Bom Dia, aí sim foi uma ideia minha, porque eu sempre achei que eu podia ensinar as pessoas a se vacinar em relação à mídia tradicional. Né? Então, assim, tipo assim, olha, vamos pegar aqui a Folha, o Estado, o Globo, não que não tenham grandes jornalistas, tem grandes jornalistas lá, ótimos, muitos são meus amigos, inclusive, né? Mas o fato é que eles estão num curral que pertence a outra pessoa, que atende a outros interesses. Então, por mais que as pessoas sejam ótimos jornalistas, eles têm limitações. Então, eu queria fazer um programa que apontasse o interesse velado, a agenda oculta da mídia. Então, por isso, comecei a fazer o Bom Dia. Então, foi assim o Bom Dia. Depois, a gente tinha Boa Noite, Bom Dia. Vamos dar o crédito devido, né? Assim, o mais importante realmente foi o Leonardo Stoppa, né? O Leonardo Stoppa, e aí eu vou fazer. Tem gente, não, mas o Léo Stoppa não é jornalista, não é isso, não é aquilo, não sei o quê, parará. Eu acho o Léo, em muitos momentos, assim, e você já teve a oportunidade de conversar com ele algumas vezes, eu acho que tem momentos que ele beira a genialidade. Assim. Ele é genial, é genial. Não, tem momentos que e tem momentos assim que, sei lá, ele pode também dar uma viajada e tal. Mas eu tinha participado de um programa com o Léo, que era um programa, acho que do Cafezinho. O Léo participou, eu participei, o Léo sempre manjou muito de tecnologia, né? E aí eu pedi para falar, eu mandei uma mensagem, falei, eu queria falar com você depois que acabasse. Eu já tinha visto vídeos dele, eu gostava da maneira direta como ele se comunica, né? Ele tem uma capacidade de comunicação realmente fora do normal, principalmente com pessoas mais simples, né? Que podem olhar para a mídia e achar que é uma coisa meio intelectualizada, a discussão política. O Léo traz para qualquer pessoa, né? Então, eu gostava muito de ver a maneira de colocação dele. Aí eu falei, pô, Léo,
antes mesmo de fazer a TV, antes de tudo, né? Antes dessa conversa, na verdade, depois da conversa com Florestan, eu já tinha a ideia, pela conversa com Florestan, eu, por acaso, fiz uma viagem para a Espanha, né? Eu tinha uma viagem para a Espanha, o Léo morava na Inglaterra, né? Eu falei, Léo, vamos encontrar, preciso encontrar com você. Né? E aí eu encontrei com ele na França, né? Era meio do caminho. Meio do caminho ali e tal, né? Mandei uma passagem para ele, mandei uma passagem. Aí porque a minha volta era pela França. Eu tinha ido para a Espanha, era São Paulo, Paris, Barcelona. Barcelona, Paris. Falei, pô, vamos encontrar na volta. E aí eu mandei uma passagem para o Léo. Aí eu encontrei o Léo, vou inclusive aqui ler o comentário aqui da Dilvana. Ó. Estopa vislumbra muito além. Exatamente é isso. O que eu vejo nele é uma capacidade de enxergar 2 meses na frente. Então, assim, porra, o Léo falou isso, cara, que as pessoas estão falando agora. Tem essa questão. Então, não subestimem o Leonardo Estopa, por favor. De jeito nenhum. Desculpa, não. E aí ele tem o dom da fácil comunicação. Aí, eu encontrei o Estopa, e o Estopa, ele é hiperativo, né? Ele é totalmente hiperativo, é um cara que ele está sempre com a cabeça a mil. E eu falei, eu acho que ele queria voltar da Inglaterra, né? Ele já tinha meio que encerrado o ciclo dele lá. Aí chamei ele para vir. Aí ele veio, montou o estúdio também, tecnicamente, porque a gente não sabia nada do ponto de vista técnico de como fazer um estúdio, né? Então ele tem um crédito fundamental. Então aí a gente começou a fazer o Léo ao Quadrado também, que é um programa, como diz aqui a Maria Antônia, a Tuxo tem muito carinho pelo Estopa, parecem mais 2 irmãos. Com certeza, eu gosto muito do Leonardo Estopa, gosto muito do Conde, gosto muito de todo mundo com quem a gente trabalha. Então, assim, eu fico incomodado quando as pessoas... Porque, na verdade, você é um cara muito reconhecido, todo mundo reconhece o teu talento intelectual, né, o teu fluxo catártico de informação. O Mauro é um cara muito reconhecido pelo bom senso, pela experiência no jornalismo, né? A Gisele é muito respeitada, o Paulo é respeitado, o Alex é respeitado, mas eu acho que o Estopa ainda não tem o reconhecimento que ele merece ter. Então, por isso que eu sempre enfatizo a importância dele. Muito respeito pelo Leonardo Estopa, muito respeito pela química que tem entre vocês dois, que o programa é um programa consagrado, tem um impacto grande aí na audiência da TV 247. E aí, Leonardo Atush, eu queria trazer a questão de números agora, das estatísticas do 247, se tornou um site realmente imenso, né? Que tem esse impacto político no país e que também seja muita responsabilidade da sua própria linha editorial diante diante desse ciclo que nós estamos passando nesse momento, de um país conflagrado, né, de um país interrompido, e a necessidade, e acho que é por isso que tem tanto afeto do internauta, desse internauta que é colaborador também do site. E aí eu queria falar dos números, quer dizer, o site 247, o Brasil 247, está chegando a 90 milhões de acessos por mês. E você tem também a TV... Diga, pode fazer aqui, porque as pessoas também estão lembrando, né? Obviamente, aqui o Breno Altman, né? Que é um gênio. Parceiraço. Analítica rara, o Pepe Escobar, outro cara maravilhoso. Né? Todo mundo porque daí não vai ter fim, porque são muitos colaboradores, realmente. Mas é que só tem uma questão diferente, é que o Breno, ele tem o site dele, ele tem o canal dele. Então, o Breno vamos dizer assim, é o cara do Opera Mundi, e ele tem a TV Opera Mundi. Então, quando a gente faz a parceria com o Breno, que para mim é sempre um prazer dialogar com o Breno, eu gosto muito de conversar com ele, né? Eu sinto que eu saio um pouco mais... a gente sai um pouco mais inteligente, né? Você fala, porra, esse cara, né, tem muito conteúdo, né? Então o Breno, ele tá no caráter colaborativo. O Pepe também é um cara que virou um grande amigo, tal. E a gente até brincou, né, Conde? Quando a gente alcançar 1 milhão de inscritos, o Pepe é DJ, ele vai dar uma festa nos 80 aqui no Brasil, em São Paulo. Pessoal lembrando o Mercadante, porra, o Rui Costa Pimenta, todo mundo. Celso Amorim, enfim, se a gente começar a falar, a gente acaba o programa. Exatamente, mas então os números que você estava falando é o seguinte: o site alcançou em janeiro, né, a maior audiência da sua história, superou outubro, que foi o mês da eleição. Na eleição a gente tinha tido, se eu não me engano, 85 milhões de páginas visitadas. Em janeiro a gente teve 91 milhões e meio, acho que foi isso. Não sei se é o dado correto, mas acho que com certeza foram mais de 90 milhões de páginas vistas, né? A TV também tem um crescimento fantástico, né? Vai alcançar 300 mil inscritos.
Mas tem um indicador que o YouTube gosta muito, que é o tempo de visualização, né? Por quê? Porque as pessoas assistem muito tempo. Não é assim, aquela coisa de você, tipo assim, passou aqui, abri e fui embora. Não, as pessoas, o tempo médio é muito alto, né? E as horas inclusive também, mundialmente, né? No parâmetro mundial, né? inclusive mundialmente. Então, é um tempo, assim, as pessoas consomem muita informação. E a gente faz hoje mais de 8 horas de programação por dia, né? Como se fosse uma televisão mesmo, né? Se o cara quiser assistir televisão só a TV 247, ele não dá conta. Né? Não dá conta, porque não dá para consumir. Não dá, é muita coisa. Não dá, você tem que escolher. Não tem condição de você assistir às 8 horas. Olha o João Lucas dizendo, fico mais no 247 do que com a minha mulher. Pô, ela vai ficar chateada. Né? Mas, enfim, obrigado aí, João, pelo comentário. Então, realmente, a gente faz muito volume, todos os dias, sábado, domingo, né? Essa entrevista a gente vai reprisar amanhã na TV 247. Então virou um veículo também de massa, virou um veículo de comunicação, como é o site. Então a gente que tinha um site até 2 anos atrás, agora a gente tem um site e uma televisão, né? Ou uma televisão e um rádio, e uma rádio, porque o YouTube é uma mistura. As pessoas cobram isso também, que querem as transmissões via só o áudio também. Não, sim, mas em tese, se você pegar aquele. Tem aplicativos hoje que baixam as transmissões, né? Você pode ouvir só o áudio. Você consome menos banda. Se você tiver no Wi-Fi, tem muita gente que consome o conteúdo só ouvindo, já é muito comum, né? Eu várias vezes fiz isso, viu, Conde? Eu começo, às vezes, para as pessoas também saberem de como que eu trabalho, né? Você sabe que eu acordo muito cedo, né? Eu gosto de acordar cedo, então eu acordo, sei lá. Também. Você também. Então a gente dialoga de madrugada, 5 horas da manhã, 5 e pouco e tal. Eu ponho os programas, eu estou trabalhando e ponho para tocar. Escuto você, escuto o Mauro, né? E aí e às vezes escuto coisas que foram de dias anteriores. Então é assim que eu vou fazendo. Às vezes eu tô só escutando, eu não estou assistindo. Né? Eu queria que você complementasse só com uma coisa que você sempre frisa quando a gente faz reuniões e tudo mais também, que é assim, o volume de conteúdo que é produzido pela TV permite que você também produza um conteúdo muito grande no site, porque você, por exemplo, você faz 5 entrevistas num dia, que eu acho que a média é até maior do que essa hoje no 247, você tem 5 matérias, você tem 5 desdobramentos, você tem 5 questões quentes, né, de densidade de opinião, para produzir matérias também, o que demanda tempo, evidentemente, uma editoria, mas você tem essa sinergia muito presente entre os dois níveis de comunicação. Você tem alguma coisa a dizer para a gente dessa experiência? Quer dizer, você está conhecendo isso, mas eu sinto que você está elevando isso à categoria de arte, quer dizer, pegar o material da TV e colocar no site. Só para trazer, o pessoal está comentando muito aqui, Conde, que o Renan retirou a candidatura dele, né? Eu estou vendo que acusando fraude. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mas é o seguinte, deixa esses caras se pegarem. Eu estava pensando aqui, Conde, eu fiquei pensando, cara, a pior profissão do mundo deve ser deputado ou senador. Esses caras perderam no sábado agora, né, saindo no tapa por um pedacinho de poder, o Rodrigo Maia chorando porque foi presidente da Câmara pela 3ª vez. Eles acham que são os protagonistas da história, que eles estão mudando os rumos da humanidade. Né? Porra, cara, como deve ser chato estar no lugar deles. Vocação, né? Tem essa... Mas, assim, o que é muito legal é a gente cobrir do lado de fora, né? Mas, enfim. Não, sobre essa questão das entrevistas, né? O que a gente pensa, né? Hoje, quando a gente vai entrevistar uma pessoa, acabou aquele modelo de você pegar o telefone, ligar, entrevistar, anotar no caderninho, tirar ou gravar a fita. A gente já entrevista no YouTube, né? Porque o que está no YouTube é uma peça de conteúdo. E o que vai para o site é outra peça de conteúdo, né? Que você tira um pedaço da entrevista e põe o vídeo incorporado. Tem pessoas que são consumidoras de texto, tem pessoas que são consumidoras de vídeo, de áudio, né? De informação de outra maneira. Eu descobri, por exemplo, tem muita gente que não conhecia o site, que foi conhecer o site depois da TV. A audiência do site cresceu muito pela TV, né? E a audiência da TV também cresce pelo site, porque o site também direciona muito público para a TV. Então, a gente tomou essa decisão. Toda entrevista nossa tem que ser uma entrevista original no YouTube, né, que depois vira uma matéria no site. E assim a gente vai multiplicando o conteúdo.
Perfeito, Leonardo Atush. Eu estou tentando dar conta aqui das perguntas que vão fazendo. Eu vejo que você também vê, porque você tem essa proficiência de fazer as coisas ao mesmo tempo, e eu estou pegando ainda esse hábito aqui. Então, o pessoal está curtindo muito o nosso papo, e eu quero trazer agora, já encaminhando para o final do nosso papo, Leonardo Atush, uma questão que é muito importante, que eu acho que daí tem a ver com a sua personalidade, o seu caráter, assim, dentro da cena jornalística. O Kiko Nogueira, querido editor do DCM, diz que você é um late blossom, né? Eu costumo... Estava de sacanagem. É sacanagem, mas é verdade que é o talento que vem na maturidade e tudo mais. Acho que porque você é muito precoce também. O seu início de carreira no jornalismo foi muito intenso, mas, de qualquer maneira, apareceu um Leonardo Atush para a cena jornalística, quer dizer, que tem um tom de voz. Eu acho que a sua dicção, acho que tudo isso tem a ver com um certo equilíbrio do noticiário, que é muito importante também. É importante, acho que é por isso que existe também uma rede de credibilidade que vai cercando todo o jornalismo progressista independente brasileiro digital nesse momento, sobretudo o Brasil 247. Antes de você, eu sei que você está querendo falar. Não, só dar um alô para a Maria Anísia, está dizendo que foi bloqueada lá, então manda um e-mail para o contato@brasil247.com.br que vamos olhar. Desculpa, fala, Conde. Perfeito. Não, só para concluir, a minha leitura do teu trabalho, quer dizer, o que eu acho muito interessante é que você quase que uma característica de quem produz, de quem tem vocação para a política, como, por exemplo, Lula, que conversa, que negocia, que concilia com soberania e sem subserviência. Você conversa com vários, então, com pessoas, você tem amigos na imprensa tradicional, e eu acho que isso permite que você consiga conduzir um trabalho coletivo dentro do Brasil 247, que seja independente, que seja progressista, mas que tenha uma pegada, ao mesmo tempo, de respeito mútuo e de estabelecer uma credibilidade através das qualidades do texto que é produzido, da editoração que é feita. Queria que você falasse um pouco disso, quer dizer, da sua relação. Você é um cara que conversa com muita gente durante o dia, e a gente acompanha isso, né? Acho que é um dos jornalistas mais bem informados do país, nesse sentido. Conversa com várias instâncias, fontes, pessoas, e aí você consegue produzir esse tecido noticioso, conduzindo as matérias que serão destaques durante o dia, nessa home que é tão aquecida. Queria que você falasse um pouco desse trabalho que você perfaz durante todo, quer dizer, acorda muito cedo, acho que dorme tarde também, em função dessa coisa workaholic que você tem, né? O Leonardo Estopa é hiperativo e você é workaholic, né? Por isso que é tão legal. O Estopa fala que eu sou dual core, né? Que, por exemplo, eu consigo falar com você e ler o comentário aqui ao mesmo tempo, então tem o dual core. É mais ou menos isso. Mas, o Conde, eu não durmo muito tarde, não. Eu acho até que eu tenho que ter uma disciplina muito forte, né? Assim, porque assim, de dormir cedo, acordar lendo, né? Já saber o que está acontecendo. Óbvio, né? Que eu gosto de caminhar também. Você sabe que eu gosto muito de caminhar. Então, o esporte que eu gosto de muitos esportes, mas hoje o tempo foi passando, a barriga crescendo, tal, parará. O esporte que eu gosto de praticar é caminhar mesmo. Então, eu gosto muito de caminhar, ouvir música. Você joga tênis também, que eu sei. Você gosta de jogar tênis. Mas já mudou, né? A coisa já passou. Mas então, eu tenho um momento de muita intensidade de trabalho, que eu diria que seria de 5 da manhã até umas 8h30, 9 da manhã. Aí eu consigo dar uma respirada, né? Aí no começo da tarde também tem a vida de empresário, né? Empresário assim, quer dizer, empresário assim, nesse aspecto, nem me considero um empresário, mas assim, porque tem que pagar conta, tem que fazer coisas, tem que assinar coisas, enfim. Então tem esse aspecto. E eu tento terminar, vamos dizer assim, a minha atividade quando eu faço o programa com o Estopa, que a gente jogou agora para 6h30, 7h30, né? Aí eu volto para casa e eu tento ficar conectado, né? Só que assim, você imagina o que é meu WhatsApp, né? Quantidade de pessoas que mandam informação, a quantidade de pessoas que ligam, né? Eu até botei assim como mensagem no meu WhatsApp, dizendo assim... Não ouço áudio, né? A minha mensagem do WhatsApp é assim,
não escuto o áudio, escrevam, porque eu não gosto, tipo assim, toda hora é muita coisa, tal. E é muita coisa mesmo que chega. Então, assim, a gente fala com muita gente ao longo do dia, de fato, né? Mas é um pouco isso, quer dizer, eu acho que é tentar ouvir bastante, filtrar, e também permitir que as pessoas se expressem, né? Permitir que todo mundo se expresse com liberdade. É óbvio, né, que o 247 tem um viés político, todas as pessoas sabem disso. Ele é absolutamente transparente, né? É visível, né? Só que eu acho que, diferentemente de outros veículos, não tem uma agenda oculta, né? Porque você para pensar assim, não, o Estadão está lá dizendo, mas o Estadão tem que servir a interesses lá que querem a reforma da Previdência, o Globo tem que servir aos interesses lá das petroleiras que querem o pré-sal. Não, né? O nosso interesse é que simplesmente a gente tem uma visão de Brasil soberano, a gente reconhece os méritos do Lula, da Dilma, eu acho que a Dilma é uma grande injustiçada também, né? E isso é evidente, então isso é transparente. Eu acho que todos esses que participaram, todas as pessoas mais inteligentes do outro campo, que participaram do processo golpista, estão arrependidas dessa grande lambança que foi feita nesse país, né? Então eu acho que a nossa contribuição é tentar trazer um ambiente de diálogo, né? O Brasil precisa de diálogo, com calma, com tranquilidade, mas também sem deixar de defender, né, as pessoas hoje que são vítimas de violência, que é o caso da Dilma, é o caso do Lula e tantos outros, né? E o caso de uma perseguição também, né, sistemática do Poder Judiciário no Brasil e desses retrocessos que vão acontecendo aí no governo Bolsonaro. Leonardo Atush, é realmente muito fácil conversar com você. Você é um cara generoso, você é um jornalista que ilumina a cena da produção de informação independente. Tem, como você disse, acho que a palavra é muito feliz, a transparência do trabalho que você faz. Acho que você construiu, né, um lugar de debate muito qualificado e que atraiu, inclusive, muitos agentes e políticos, como, por exemplo, Celso Amorim, Mercadante, enfim, jornalistas já muito experientes, como Florestan. Boulos é nosso amigo, está sempre lá, enfim. O Boulos, exatamente. Então, você tem os políticos, enfim, a cena, né? A cena social brasileira sente, percebe no Brasil 247 um lugar de debate, um lugar de discussão qualificada do país. Então, eu só tenho a dizer a você que te dar os parabéns pelo trabalho que você desenvolve aí. Eu queria falar um pouco de música popular brasileira também, mas acho que a gente vai deixar isso para uma outra entrevista, até porque nós também temos que combinar o nosso próximo Pocket Show. Exatamente. Vou te passar a palavra para você fazer as considerações finais aí desse papo tão gostoso que a gente teve aqui nessa tarde no canal do Conde. Não, Conde, maravilhoso, parabéns pelo seu canal, desejo aí muito crescimento, tenho certeza que seu canal vai dar muito certo, né? Vou dar publicamente uma ideia que eu dei para o Conde, vamos ver se ele vai fazer ou não. Isso não é dando uma sugestão, né? Uma sugestão. A minha ideia, quando eu tinha imaginado um canal para o Conde, é que todo dia ele contasse a história de uma canção brasileira. Então, eu vou contar a história dessa música. Essa música foi assim, assim, assado. Né? E aí você também interpretasse a letra. Essa letra é importante por isso, porque aconteceu em tal momento. Então, se você fizesse, né, um clássico da MPB por dia, porque eu acho que a MPB tem pelo menos 300 clássicos, você tem clássico para um ano inteiro, né? E aí você realmente não só poderia fazer, como poderia tocar, executar também, que seria uma coisa muito mais, evidentemente que isso demanda trabalho, pesquisa e tal. Eu acho que seu canal está indo muito bem, você começou com a live do Conde, que já era um sucesso, né? Trouxe os seus entrevistados, foi muito legal você trazer os linguistas, porque tem muita gente que começou a entender o que um linguista faz, depois que você começou a falar lá com a gente, o que faz um linguista, porra? Né? Então, o Gustavo Conde está trazendo esse conhecimento, mas eu acho que você tem um papel na música brasileira, né? Na música brasileira. E aí eu vou falar de uma coisa que eu já falei para Marta Suplicy, que eu já falei para o Mercadante, né? Que foram ministros da educação, os dois. A Marta acho que foi ministra da educação, da cultura, não, a Marta foi da cultura. Eu falava assim, música MPB tinha que ser disciplina obrigatória nas escolas brasileiras, né?
tinha que se fazer uma enciclopédia da música brasileira, né? Tinha que ser tão importante quanto estudar português, matemática, qualquer outra literatura, tinha que ter em todas as escolas. Falei para o Janine também, que legal, tal. Como é que faz? Tem que fazer, tem que chegar, juntar um monte de especialistas, montar o material didático e distribuir como conteúdo obrigatório. Por quê? Porque é muito frustrante, e eu acho que isso explica um pouco da tragédia brasileira hoje, né? Você vê pessoas instruídas que não sabem o que é a Aquarela do Brasil, que não sabem o que é João Gilberto, né? Então, assim, tantos outros, Luiz Gonzaga, Chico Buarque, Caetano, Luiz Melodia, Belchior, né? Zé Geraldo, tanta gente. Então, assim, realmente tinha que ser disciplina obrigatória. Então, se você falasse assim, qual é o teu sonho? Meu sonho é que a música brasileira seja ensinada em todas as escolas. Eu acho que a gente vai arranhar esse sonho e justamente no canal, quer dizer, para fazer esse projeto, eu tenho de ter realmente um tempo específico, estou construindo esse momento, sinto muita falta de fazer, de produzir a música, de tocar, de coenunciar essas canções clássicas brasileiras, justamente para a gente poder fazer também a interface com a cena política, que é muito importante, da gente não conceber a política só com aquela visão simplificadora, né? A política mais ampla, que recobre a cultura, recobre a literatura, e como eu sei que você também tem essa pegada, quer dizer, essa sensibilidade, sabe uma coisa que eu fico muito feliz, queria mencionar, queria fechar nosso papo de hoje dizendo isso, né? Os pockets que a gente fez no ano de 2018 foram de uma felicidade para mim, estar do teu lado, conversando sobre canção, eu preparava com o maior carinho, em alguns momentos a gente se emocionou ali, o público se emocionou, eu estou arrepiado agora de lembrar, né? Porque quando a gente fez o Clube da Esquina, quando a gente fez o Milton Nascimento, tudo isso é importante para a gente poder recuperar a sanidade, né? E a nossa capacidade de lutar por um futuro, não dessa questão partidarizada tão simplificadora, mas lutar realmente por um futuro da sua existência, da sua identidade, do seu país. Então, foi muito bacana fazer. A gente vai retomar a segunda temporada dos Pocket Shows nas próximas semanas. E eu queria te agradecer muito, querido, pela entrevista que você me concedeu e dizer que nós vamos conversar outros momentos, tá? Obrigado, Conde, muito bom. Eu sei que você vai preparar a live do Conde, que vai entrar daqui a pouco. Uma coisa que as pessoas falam muito no 247, fala assim, pô, graças a vocês eu consigo manter a minha sanidade mental, porque as pessoas não se reconhecem mais nesse país. Fala assim, pô, o Brasil que eu conhecia não existe mais. Então vou dar um conselho. Tipo assim, autoajuda agora, só para a gente fechar, hein? Receita de felicidade. Você só precisa de um celular, de um fone de ouvido e de uma conta, né, nesses serviços de streaming de música. Mergulhe na música brasileira, porque aí você vai falar assim, pô, o Brasil existe. Ele existe através desta música brasileira. Então você pode falar assim, porra, a Damares é surreal, né? O Vélez Rodrigues é grotesco. As milícias, né? A Fernanda Torres hoje fez um artigo maravilhoso. O artigo da Fernanda Torres é realmente antológico, né? Que ela publicou, porque é o estranhamento com o Brasil grotesco, né? Então, toda vez que você sentir que o Brasil é grotesco, põe um fone de ouvido, né? Pô, vai andar 1 hora. Aí você pega uma música que você gosta da música brasileira e vai lá escutar a rádio dessa música. Que ele vai botar várias músicas correlatas, você vai descobrir músicas que você ou gostava ou não se lembrava ou não sabia que gostava. Aí você fala, porra, ainda bem que meu universo existe aqui, porque esse aí de fora tá complicado. Conde, muito obrigado. Obrigado aí pela oportunidade de contar essa história e vamos seguir em frente, né? Tem live do Conde, boa noite 247, tem muita coisa aí. Todo mundo vai trabalhar aqui. Querido Leonardo Atucho, muito obrigado. Obrigado aos internautas, obrigado aos inscritos, obrigado às novas inscrições. E essa entrevista ainda vai rolar na TV 247 e em outros suportes também. Querido, um abraço para você. Valeu, muito obrigado.